Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gil Almeida e estou aqui hoje para falar um pouco sobre educação infantil em tempos de pandemia. Nós estamos passando por uma situação nunca antes vivida, nós não temos memórias sobre esses acontecimentos que a gente está passando. E nós sofremos bastante dentro das famílias para se reorganizar em relação a isso, nós sofremos enquanto escola para se reorganizar, as crianças precisaram ter uma nova rotina, pais, adolescentes, todos nós temos passado por situações que serão marcantes na nossa experiência de vida, isso é um fato. Mas o que a gente pode fazer para melhorar a situação enquanto familiar? O que a gente pode fazer para diminuir a experiência negativa, talvez, que as crianças e adolescentes possam ter desse momento, dessa experiência histórica? Hoje eu vou me deter um pouco mais sobre a questão da educação infantil, né, da criança nesse período, e eu vou trazer aqui algumas dicas do que fazer para melhorar esse momento para a criança, do que é possível os pais fazerem em casa, porque os pais, sim, passaram a ter uma responsabilidade muito maior na questão da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. Então, como nós estamos vivendo um momento sem precedentes na nossa história, foi importantíssimo para as famílias que elas modificassem a sua organização e recriassem suas rotinas, inclusive a parte da rotina educacional, da rotina escolar da criança. Algumas dicas, elas são assim fundamentais. Primeira coisa é não mudar muito a questão de que horas a criança acorda, que horas ela almoça, que horas é o jantar, os lanches, o momento de estudo. Então, isso é muito importante que os pais entendam. A criança, ela aprende a partir dos limites que a gente dá, das orientações que a gente dá. Então, se todos os dias a criança faz a coisa em um momento diferente, no momento que ela quer, no momento que ela achar mais interessante, isso não é proveitoso para a criança no sentido mesmo de formação individual, formação do indivíduo. A criança ela vai aprendendo as regras da família a partir da forma com que os pais colocam isso para elas, né? Eles são seres que estão em formação e dentro da sociologia isso seria a formação em sua socialização primária, onde ela tem contato com esses primeiros formadores, pais, né? Que dão para ela todos os sentidos, todas as informações possíveis para ela se construir enquanto pessoa. Depois que a gente organiza essa rotina, é muito importante que a gente tenha um espaço que seja confortável em casa. Aí esse espaço, como eu falei, ele não precisa ser somente para esse momento difícil que a gente está vivendo. Criar uma rotina de estudos é importante para a criança da educação infantil, no sentido de fazer alguma atividade que tenha a ver com estudos, lógico, e isso vai ser para sempre, né? Na vida dela. Vai terminar a educação básica, vem a universidade, e estudar, não necessariamente a gente precisa parar, né? Então a gente ter esse espaço, alimentar a construção de um momento de estudar em casa é muito importante e vai ajudar nisso na vida da criança para sempre. Então, ter esse espaço com uma mesinha da altura da criança, com uma cadeirinha da altura dela, com os materiais dela todos juntos, é muito importante. E aí as atividades que devem ser feitas, aí sim, atividades criativas, atividades lúdicas, atividades que gerem vontade de fazer, brincadeiras, cada dia uma forma diferente
para isso, nesse momento de pandemia, todas as escolas, eu acredito, ou a grande parte das escolas, elas estão organizando cronogramas de atividades. E assim, é bem interessante quando a escola ela coloca a maneira, a forma como os pais devem lidar, como devem proceder. Isso orienta muito aos pais, essa informação já é para os professores, educadores e coordenadores, né? Ajuda muito nesse acompanhamento diário ter todas as informações de como proceder. Outra coisa que eu acho que a gente deve pensar bem esse lugar confortável, ele precisa ficar longe da TV, especialmente da TV ligada, de sons. Por quê? Porque quanto mais estímulos exteriores, mais vai atrapalhar a nossa concentração. Isso também é com as crianças. As crianças já têm uma capacidade de distração muito grande. Imagine se você trouxer coisas que deixem elas mais agitadas. Então, a calma é muito legal. Se você quiser, por exemplo, usar uma musiquinha infantil que ela seja somente instrumental, isso também é maravilhoso, quando não for o dia do estudo de músicas, por exemplo, mas um dia do estudo de uma outra habilidade, uma outra habilidade cognitiva, não sei, deixar uma musiquinha instrumental bem leve, baixinha, ajuda a concentração, ajuda a criança a se acalmar, e isso é ótimo, sem problema algum. Se você vai, por exemplo, fazer alguma atividade mão na massa, que é maravilhoso, as crianças aprendem muito, desenvolvem muito as habilidades motoras, não é? A capacidade motora fina, e também desenvolve a criatividade, pensamento, imaginação, tudo isso é trabalhado com mão na massa. Deixa todas os materiais juntos. Então tente juntar tudo, deixar tudo ali do lado e colocar inclusive uma ordem. Nós fazemos isso, depois isso, porque você também já está ensinando a criança a organizar as coisas, a utilizar os materiais de forma organizada. Então, tudo isso é algo que às vezes a gente não pensa, o que vai influenciar na aprendizagem se eu filho botar um material aqui, outro acolá, mas tudo isso influencia, né? Tudo isso tem a ver com a aprendizagem e o desenvolvimento que a criança precisa justamente na fase da educação infantil. E, por fim, eu diria que todas as atividades feitas com as crianças, elas precisam ser feitas com seriedade, mas também com ludicidade, com prazer, né? Porque, como eu já falei antes, tudo que é feito de uma forma prazerosa vai gerar mais memórias positivas. A aprendizagem vai ser mais eficaz, certo? Então, era isso que eu gostaria de falar para as pessoas que estão com crianças na educação infantil e que precisam entender mais esse processo. Algumas pessoas ficam muito preocupadas porque a criança não está aprendendo a ler, a escrever e quer somente colocá-las para repetir letras, repetir palavras escritas. Não é o momento, não precisam se preocupar com isso agora. A educação infantil não é o momento de alfabetização, por exemplo, né? A alfabetização ela é algo para o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais. Então não se preocupem com isso agora, se preocupem em desenvolver as habilidades motoras, as habilidades socioemocionais, e para isso vocês podem inclusive falar com os professores, falar com os coordenadores, ver se o acompanhamento que vocês, enquanto pais, estão recebendo está ajudando nesse sentido, e pergunta, né? Fala com a escola, porque a escola ela precisa estar junto nesse acompanhamento, né? Ela precisa estar próxima dos pais nesse sentido. Então, leiam os acompanhamentos que vocês recebem, se não recebem, por que não recebem,
e ver o que pode ser feito, porque as crianças podem sim continuar aprendendo e se desenvolvendo em casa com os pais, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.